Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de anatomia humana e prosseguindo a segunda aula de anatomia humana sobre a aula de citologia, básico de células. Eu tinha falado a iniciativa na primeira aula sobre as células e aqui eu vou falar sobre a célula procarionte e sobre a célula eucarionte. Então, começando já aqui. Podem ver já como é que é a estrutura da célula procarionte. E vou falar, explicar sobre ela. Bom, o que é célula procarionte? São consideradas células mais simples, né? Nelas não se visualizam organelas membranosas quando observadas microscopicamente. Quando você vai botar microscópio lá, não aparecem as organelas membranosas, totalmente diferente. Ela apresenta também, no caso, uma matriz de textura variável, sem qualquer organização estrutural. No caso, apesar de sua simplicidade organizacional, ela apresenta uma variabilidade de capacidade bioquímica. Ela é bastante diferente da célula eucariote, em especial devido aos nichos que ocupam, no caso, né? Os representantes deste tipo de células são as bactérias e as arqueias, que apresentam enorme variabilidade e diversidade do nosso mundo, sendo ainda em grande parte não caracterizadas de uma maneira efêmera e de dizer desconhecidas. Esta célula apresenta uma camada protetora externa, chamada de parede celular. Eu acho que eu posso mostrar aqui para vocês, né? Isso aqui, peraí. Aqui já está o nome já, né? Parede celular. Aqui. Diferente da nossa célula humana, no caso. E também é formada por moléculas proteoglicanas ou peptidoglicanos. É um nome difícil de falar, mas é isso aí. No caso, são moléculas de polissacarídeo, um carboidrato, né? E são ligados a proteínas, podendo também ser formada por moléculas de carboidratos, lipídios, proteínas. Ela tem como função a proteção da célula. É daí que vem a proteção dessa célula. Ela garante também a manutenção de sua forma e gera também uma resistência contra a pressão osmótica do ambiente, né? Impactos, a pressão também gerada pela concentração do meio líquido externo. Ela também não deixa entrar líquido, né? As nossas células também têm uma forma diferente, mas eu vou explicar também quando for falar sobre a eucarionte. No interior da parede celular encontramos a membrana plasmática. Eu vou mostrar aqui para vocês a membrana plasmática. No caso, essa é a membrana plasmática, né? Pode ver aqui nesse pontinho aqui, que é uma parte interna. Ó, essa aqui é a parede celular e essa aqui é a membrana plasmática. No caso, desta aí aloplasma ou citoplasma, né? Onde estão o material genético também, dentro, né? No caso, está o material genético. É diferente da nossa célula que já vem no núcleo. Proteínas e mais substância importante para a vida do organismo. O material genético se concentra em uma região chamada nucleoide, pelo que você pode ver aqui, né? Esse aqui é o nucleoide. E as bactérias podem apresentar moléculas soltas de DNA circular, chamada de plasmídios, que apresentam genes que são responsáveis por conferir resistência a antibióticos, podendo também gerar condições para a produção de toxina. Este material pode ser passado de uma bactéria para outra num processo chamado de transformação bacteriana, um tipo de sexo sem reprodução de organismo. E aqui agora vamos falar sobre os ribósomos dos procariontes. Elas são encontradas soltas no citoplasma
Como vocês podem ver aqui, ele está aqui, né? Ribósomos. Esse pontinho aqui que eu acabei de pintar, né? Unidos em cadeias formando polissomos. Algumas bactérias podem apresentar uma pence em forma de pelos longo, filiforme, que é utilizado para a locomoção. Vocês podem ver os pilos, né? Essa foto aqui. Esse aqui é o pilos. É importante para a locomoção, chamado flagelo, né? As funções destes compartimentos e estruturas são semelhantes às funções apresentadas pelos correspondentes em células eucarióticas. As nossas células também contêm esse tipo de flagelo. Estrutura e, no caso, como veremos a seguir, uma inserção é a parede celular que somente se encontra em algas, no caso, fungos em vegetais e não em células animais. Como você pode ver também na figura, né? E essa aí é a única, é a primeira, é a aula básica sobre as células procariontes. No caso, especificando células procariontes. Não é difícil de vocês gravarem a célula procarionte da eucarionte. Em seguida, depois que eu explicar sobre a célula eucariotes, eu vou explicar para vocês como pode gravar esses dois nomes. Agora vamos para as células eucariontes, né? São assim denominadas devido à presença de um envoltório nuclear, como já falei na aula anterior, né? Sobre os núcleos, né? Isso aqui, que circula, né? E delimita regiões onde está o material genético, chamado DNA. Este tipo de célula forma um organismo eucarionte, conhecido como organismos superiores, devido à complexidade que alcançam e apresentam de compartimentalização do interior celular. É organizado por estrutura que apresenta funções específicas, conhecidas como organelas. Não sei se vocês podem ver aqui, né? Essa figura aqui não tem como mostrar para vocês, mas com o vídeo, se eu passar, eu vou mostrar para vocês. Em seu interior verificaremos a presença do mesmo componente de uma célula, procarióticos, e de muitos outros. No caso, basicamente eu estou apenas especificando a diferença das duas células. E depois eu vou entrar na aula geral, né? Nesse mesmo vídeo, né? Explicando. Agora vamos para células vegetais. A comparação sobre células vegetais e células animais. Como vocês podem ver aqui, né? São duas formas diferentes. Unicamente porque ela apresenta algo a mais do que a célula animal, né? Devido à presença de um envoltório nuclear que contém, não um envoltório nuclear, mas que contém uma organela a mais nessa célula. Que no caso é a diferença entre a célula vegetal e animal é a presença da parede celular. Como vocês podem ver aqui em azul, né? Essa aqui é a parede, no caso a parede celular. Essa aqui, né? Eu errei aqui, corrigindo, diferente do animal. E também é formada por celulose, que no caso é diferente da célula animal, né? É um tipo de carboidrato diferente. E nas células vegetais, bem como a existência de uma organela especial para a obtenção de energia, o chamado cloroplasto. O cloroplasto é esse aqui, azul. O vacúolo é uma organela que tem função de osmorregulação ou de armazenamento, né? Ela é comum em células vegetais, podendo também ocorrer em células animais, como alguns protozoários. Aqui não aparece nessa imagem especificamente, né? Mas dá para ver mais ou menos como é formado, é totalmente diferente, né? E sobre a membrana plasmática,
Bom, no caso, essa é a diferenciação da célula animal para a célula vegetal. E vou explicar sobre as estruturas das membranas plasmáticas, né? É fundamental você saber a estrutura, né? Membrana plasmática, muito importante para vocês entenderem sobre a aula de histologia, a aula de tecido, né? No caso, a membrana plasmática é o envoltório que circunda a célula. Ela separa o conteúdo do meio externo. Ele é composto por dupla camada de fosfolipídio. Quem estuda anatomia humana sabe sobre essas duplas camadas de fosfolipídio. Eles são estrutura química que apresenta uma longa cadeia de carbono. Hidrofóbica. O que significa a palavra hidrofóbica? Hidro vem de água e fóbica vem de medo, né? Ou de evitar. No caso hidrofóbica, que ela é anti-água. Ela não deixa a água penetrar nessa superfície. Por isso o nome de hidrofóbica. Pessoal, como eu não tenho aqui a foto, eu vim aqui no Google para mostrar para vocês, né? A dupla camada de fosfolipídio. Como vocês podem ver, esses dois aqui, no caso. Uma cabeça totalmente oposta do outro, né? No caso, é isso que evita a água passar. No caso, o modelo atual da estrutura da membrana plasmática, ela foi determinada por Singer e Nicholson, que propuseram que esta membrana consistia de uma dupla camada de fosfolipídios, embebida na qual se encontrava proteína e glicolipídios. Eles acreditavam que, por apresentar natureza fluida, as proteínas e demais componentes de membrana estariam constantemente mudando de lugar em movimento, gerando uma imagem semelhante a um mosaico. Daí o nome mosaico fluido. No caso, é o nome que eles dão, né? Com o desenvolvimento de técnicas de microscopia eletrônica e de transmissão, foi possível se verificar que o modelo proposto para os pesquisadores era consistente. Como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, pesquisada no Google, né? A dupla camada de lipídio. Todo mundo sabe que lipídio ela não absorve na água. Muito importante saber disso, né? Pode ver aqui. Perdão, voltando aqui a página aqui. Essa aqui tá ótima para mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui a dupla camada de lipídio, né? Contém também nelas proteína integral, colesterol, glicoproteínas, os carboidratos. Essa proteína aqui, canal, ela é muito importante. Canal muito importante para o meio de transporte entre o interno e o externo da célula também. E no caso, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, mas esse modelo aqui é o melhor de todos, né? Esse aqui no caso, para mostrar melhor para vocês aqui, que é uma proteína que ela se abre, né? Contém dois componentes químicos interno e externo que serve para abertura e entrada. Geralmente em células do sistema nervoso contém muito dessa potássio e sódio, né? Importante para o sistema nervoso. Não devemos esquecer também, né? Sobre, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, né? Onde eu tô colocando os pontinhos verdes aqui embaixo. É o citoesqueleto, ele é responsável pela manutenção da célula,
manutenção não, como podemos dizer, é, como se fosse um esqueleto, né? O corpo humano tem um esqueleto, né, que apoia o corpo, todo o nosso organismo. Então a célula também tem um tipo de esqueleto que é o chamado citoesqueleto, que é responsável por apoiar essa célula. E se não me engano eu tenho aqui uma foto melhor, né? Vou mostrar para vocês. Essa aqui no caso. Não sei se vocês conseguem enxergar melhor aqui, ó. Filamento de citoesqueleto, né? Embaixo. A proteína integral também. Que eu falei que é responsável pelo transporte de nutrientes. Bom, pessoal, termina aqui esta aula básica de citologia. Eu falei para vocês a diferença de células procariontes e eucariontes. E também entrei um básico da membrana. Na próxima aula eu vou explicar melhor sobre o meio de comunicação com o ambiente externo, o isolamento físico, sobre troca com o meio externo, o suporte cultural, colesterol, transporte de substância pela membrana. E depois eu vou começar a falar sobre as organelas da célula e cada função dessas células. Espero que tenham gostado da aula. Se puder, se inscreva no canal também. E aperte o sininho de notificação. E para poder vocês ficarem de olho na notificação, que eu vou mandar mais vídeo para vocês. Para poder a gente poder comentar sobre a célula, o básico da célula. Qualquer dúvida pode comentar. Viu? Bom, fique todo mundo com Deus. E muito obrigado. Até mais.